Mesmo aqui entre nós, se eu perguntasse do que depende a sabedoria, alguns me diriam que depende de repertório e conhecimento, e outros com certeza me diriam que depende da experiência, depende da vivência. E já que a gente citou experiência aqui, poderia um jovem ser tão sábio quanto um senhor que já acumulou muita experiência na vida? Ou uma pessoa que nunca desfrutou de estudo, escolarização, pode ser mais sábia do que um acadêmico que passou a sua vida inteira estudando os mais diversos e complexos assuntos em uma universidade? Alguém que tem pós-graduações, que possui mestrado, doutorado, pós-doutorado? Pode? E ainda, inteligência, conhecimento, sabedoria, é tudo a mesma coisa? São conceitos parecidos, né? Se não for, tem alguma coisa em comum entre eles? Como vocês podem ver, todas essas são perguntas comuns e pode ser até que você já tenha se deparado com alguma delas no dia a dia. Sabendo disso, o primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui essa manhã é sabedoria. E eu digo primeiro porque mais à frente a gente vai conectar essas ideias com outro tema. Bom, como eu havia comentado, esses conceitos possuem muitas definições e a grande maioria delas se estende muito. Ficaria muito complicado eu chegar aqui e apresentar um slide significando todas essas palavras. Eu procurei nem mesmo trazer as definições no dicionário, porque quando você abre o dicionário na palavra sabedoria, você vai ter várias definições. Assim, pelo que eu me lembro, pelo que eu consultei, pelo menos umas 12 tinha. Então, eu vou fazer um pouco mais prático e eu vou apresentar somente o senso comum, sem analisar os vários autores que escreveram sobre esse assunto, ou entrar em maiores detalhes históricos e culturais. Começando de trás para frente, conhecimento. De forma simples, conhecimento me parece a capacidade de reunir dados ou repertório. Para nós seres humanos é mais como um ato de memorização. Vocês podem ver que, como exemplo, eu peguei a imagem de uma biblioteca, porque uma biblioteca reúne muitos livros, muitos dados. Já a inteligência me parece estar um nível um pouco mais avançado, no sentido que trata da utilização desses dados para formar um sistema. Isso seria criar relações, comparações e outros tipos de conexões entre a informação para atribuir contexto aos dados. E aqui eu peguei uma imagem da contextualização dos dados, por exemplo, da matemática, dos números. Aqui está sendo contextualizado com um propósito. E agora, por fim, sabedoria, que nada tem a ver com informação, pode ser definida como um conjunto prático de valores e regras que orienta a nossa vida cotidiana, tais quais prudência, moderação, sensatez. Tem até um termo mais comum para isso, um termo mais contemporâneo, que as pessoas utilizam hoje em dia, que é inteligência emocional. Olha, tudo isso que eu falei até aqui é só o senso comum, o que as pessoas em geral pensam sobre esses assuntos, sobre essas palavras. Bom, Daniel, até onde você quer chegar com isso? Porque até agora eu ouvi sobre esses conceitos e não vi nada de Bíblia. Verdade, mas eu achei que seria importante fazer essa análise um pouco mais semântica das palavras, porque, como eu falei, são termos que não são bem definidos, algumas confusões podem aparecer. E, assim, cada pessoa pensa sobre esses conceitos de maneira muito diferente. Olha, a Bíblia nos traz uma visão sobre tudo isso que eu falei. Sabedoria, conhecimento, inteligência, todos eles são importantes. Só que eu venho notando que nas culturas mais modernas, tipicamente, existe um movimento pelo endeusamento da inteligência. Porém, o que ocorre é que não é suficiente ser só inteligente, não é suficiente só ter muito repertório, saber de muitos dados. A gente admira as pessoas que têm muito repertório, a gente admira os grandes cientistas, a gente admira aqueles que dominam as tecnologias, a gente admira até mesmo aqueles que dominam as artes. Mas a gente não admira as pessoas que são extremamente moderadas, as pessoas que sabem lidar com as relações humanas e as pessoas que sabem interagir com o próximo. Bom, eu estou falando tudo isso e a igreja pode estar pensando, eu sei o que é sabedoria.
A gente fala sempre desse assunto. É recorrente. Bom, eu gostaria que, se o diácono puder distribuir o microfone, eu gostaria que alguém lesse para mim esses 2 versículos, Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, e façais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Só para contextualizar um pouco, aqui o povo israelita está para entrar em Canaã, vocês provavelmente já leram isso, e Moisés exorta o povo a guardar os mandamentos, porque essa seria a sabedoria e a inteligência deles, é o que mostra o final do versículo. Na visão de Deus, sabedoria e obediência eram guardar os mandamentos. Agora, eu queria que outra pessoa lesse esse outro versículo aqui, por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é a prudência. Sim, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque ele introduz na gente que crê um sentimento de respeito e reverência, e essa palavra é importante, porque a reverência vem acompanhada de inúmeras virtudes que nos fazem crescer, nos levam a reconhecer a nossa fraqueza e a grandiosidade de Deus. Como vocês puderam ver aqui, nessas 2 passagens que eu só coloquei como exemplo, está por todo o Antigo Testamento. Nós devemos guardar os mandamentos e temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria, porque foi assim que Deus ensinou o seu povo. E eu sei que é isso que a igreja tem guardado no coração. É como fomos ensinados. É como decoramos desde pequenos. Mas, e se eu te disser que não é só isso que a gente leu que faz de um homem alguém sábio? Nós precisamos ampliar um pouco esse tema. Nós precisamos ir além do que nós decoramos, porque a Bíblia sempre tem mais para nos oferecer. E é por conta disso que hoje eu gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E eu vou começar a ler a partir do verso de número 17. Como essa passagem que eu vou ler agora é um pouco mais extensa, eu mesmo vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17. Eu acho que está na versão NVT aqui, se puder colocar na ARA, por favor. ARA. Bom, eu vou começando a ler. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Bom, aqui a gente está diante do primeiro argumento que Paulo vai trazer para tratar o problema da divisão das igrejas em Corinto. Eu gostaria de relembrar brevemente o contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e para que todo mundo entenda o que está acontecendo aqui nessa passagem que a gente leu. Como todos devem saber, Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios para doutrinar a comunidade cristã que havia se formado há pouco tempo na cidade, que ficava na Grécia. O apóstolo já estava fora da cidade quando ele fica sabendo pela família de Chloe, como indica alguns versículos atrás, aqui no mesmo capítulo, que as coisas não iam muito bem por lá, na igreja de Corinto. Essa igreja ela possuía algumas complicações com assuntos relacionados a sexo, a comida sacrificada aos ídolos, com questões que ocorriam nos encontros semanais de adoração e até mesmo com a ressurreição de Cristo. E entre esses problemas havia também o problema da divisão das igrejas, que é o que está acontecendo aqui nessa passagem. Mas o que é esse problema da divisão das igrejas, afinal? Ocorre que, depois de Paulo deixar a cidade de Corinto, outros pregadores vieram, outros pregadores surgiram na cidade. A Bíblia até nos indica o nome deles, Apolo e Pedro, que talvez aí na Bíblia esteja como Cefas. Acontece que a igreja de Corinto não reagiu bem a isso naquela época, ela foi rachada em diferentes grupos, e cada um desses grupos buscava o seu mestre favorito, o seu pregador favorito. Alguns se diziam do grupo de Paulo, outros do de Apolo e outros de Pedro, como indica o versículo 12. Eu até vou ler rapidamente aqui para a gente. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Existia também um grupo que se autodizia o grupo de Cristo. Algo que era característico dos gregos é que eles ouviam do evangelho, mas eles ignoravam a mensagem. E depois se reuniam em torno do pregador que tivesse a melhor oratória, a melhor habilidade com palavras. Assim, se você está um pouco familiarizado com a filosofia, você vai verificar que os habitantes de Corinto buscavam, na verdade, nos pregadores, a retórica. A retórica é uma filosofia da escola sofística, eis aí a palavra sofista, que foi introduzida no mundo grego antigo por um filósofo chamado Górgias, que é esse que está aí na imagem. Essa filosofia exaltava a arte de falar bem, de utilizar a linguagem de forma persuasiva, de convencer e se comunicar usando a oratória, a eloquência, a forma. Veja, Paulo nos mostra aqui no verso 17 que você pode utilizar sim de palavras, mas nunca como um fim em si mesmo. As pregações que os coríntios buscavam, elas anulavam a cruz de Cristo. E Paulo vai usar exatamente essa expressão. Pregações que têm forma, mas não têm conteúdo. E é assim com a gente também. Tem um grande movimento hoje na igreja que busca tentar convencer aqueles que estão se perdendo por meio da ciência, por meio da lógica e dos mais argumentos racionais, mas se esquece da palavra da cruz, que é o principal. É o mais importante. E Paulo vai argumentar justamente isso, como muitas vezes nós preferimos buscar a sabedoria dos homens para entender a Deus, ao invés da sabedoria do próprio Deus. Como nós nos enganamos quando fazemos isso, porque aqui na própria passagem vai mencionar, a sabedoria de Deus é muito superior que a sabedoria dos homens. Vamos ler aqui de novo o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu não sei se você já passou pela experiência de ser visto como louco por seguir a Cristo. Eu acho que a maior parte de nós já foi tratado dessa forma, ridicularizada. Paulo nos mostra aqui que a cruz representa diferentes coisas para diferentes pessoas. Para nós que somos salvos, ela representa o poder de Deus, representa a salvação. Mas
para aqueles que estão se perdendo, representa a loucura. A gente pode notar que uma das credenciais daqueles que estão se perdendo é que eles entendem a mensagem da cruz como loucura, delírio, demência. O que é a mensagem da cruz? A mensagem do Evangelho, que tem como centro a morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados e a sua vitória sobre a morte. De semelhante modo, a gente também pode observar que uma das credenciais daqueles que estão sendo salvos é que a cruz representa para eles justamente isso, a salvação. Continuando, versículos 19 e 20. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? O que Paulo vai dizer aqui, ele vai fazer duas referências ao profeta Isaías. Você pode notar que o versículo 19 ele começa com a seguinte sentença. Pois está escrito. Afinal, escrito aonde? O que Paulo vai dizer no verso 19 faz uma referência a Isaías 29, versículos 14. Eu coloquei aqui nos slides do 14 ao 16 só para a gente ganhar um pouco de contexto. Se alguém puder ler aqui para nós. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Nessa passagem, através do profeta Isaías, Deus repreende a Israel porque eles se achavam muito sábios, muito autossuficientes. E eles rejeitavam a pregação do profeta, que estava chamando eles para o arrependimento. O que Deus faz, então? Ele destrói a sabedoria dos entendidos. Paulo menciona essa passagem e faz dela uma tese. Que tese é essa? Deus confunde o pensamento dos arrogantes. O que eu vou te dizer é bem sério. O soberbo não pode ver a Deus, porque ele é muito autossuficiente para precisar de Deus. Agora, em seguida, no verso 20, Paulo vai fazer a segunda menção ao profeta Isaías. Só que dessa vez ao capítulo 44 do livro, versos 24 e 25. Outro irmão pode ler para mim? Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho esprairei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Sim, essa passagem aqui ela vem na mesma direção que a anterior, que a gente leu em Isaías. Deus se tornando misterioso para a sabedoria humana. Deus confundindo o coração do arrogante. Voltando a 1 Coríntios 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É por isso que Paulo nos questiona aqui o que cada pessoa diz a respeito de Deus. Onde está o sábio? Quem era o sábio? O erudito, aquele que detém vasto conhecimento. Onde o escriba, ou sábio dos judeus, os mestres da lei? Onde o inquiridor deste século, o filósofo, o sofista, aquele que questiona, aquele que busca respostas? O que todas essas pessoas nos dizem? Todo dia o conhecimento humano muda. Nós achamos que sabemos muito sobre ciência, sobre religião, sobre filosofia, mas toda manhã aparece alguém para contradizer as velhas teorias e criar uma nova. É quase um jogo de narrativas. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo não quer menosprezar o que os incrédulos produzem.
O que ele quer dizer aqui é que a sabedoria que Deus tornou louca é essa de tentar entender as coisas e dar respostas sem levar Deus em consideração. Não é possível chegar a resposta nenhuma sem Deus. E também não é possível chegar à salvação sem Ele, que é o mais importante. Paulo vai nos mostrar justamente isso nessa passagem, que Deus fez uma escolha a respeito do caminho da salvação. Tudo isso só se confirma agora no verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Uau, essa passagem me deixa assim... É irônico. Visto que o mundo não conheceu Deus por meio da sua própria sabedoria, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Quem escolheu o caminho da nossa salvação é Deus. Por quê? Porque dessa forma Ele destrói a sabedoria dos sábios deste mundo ao salvar aqueles que, na visão deles, são os loucos. Nós. E agora, se o caminho que Deus determinou para a salvação foi esse, Paulo vai nos mostrar nos versos 22 a 24 que a pregação também fica determinada por Ele. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem por sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma vez que o caminho da salvação é a cruz, cabe ao pregador pregar o quê? A cruz e nada mais. A retórica não convence, a lógica não persuade, a sabedoria de palavras não ilumina. Somente o poder do Espírito Santo de Deus. Sim, essa é a verdadeira sabedoria. Não adianta argumentar de outra forma, porque o pecado afeta a capacidade de discernir espiritualmente. Desculpa. Os olhos são inúteis se o coração for cego. E agora, para a gente fechar a conclusão do apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, vou terminar de ler o último versículo, 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus é superior aos homens. Nunca se vanglorie da sabedoria do homem. A Bíblia sempre aponta para o fato de que Cristo não divide a sua glória com mais ninguém. Portanto, a primeira lição da aula de hoje é que, além de temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, que é o que dizia o Antigo Testamento, segundo Paulo, o princípio da sabedoria consiste na loucura da pregação da mensagem da cruz. Vamos guardar isso no nosso coração, porque é muito importante. Hoje em dia a gente vê as pessoas utilizando os mais diversos argumentos para tentar convencer alguém. Mas fica aí que a mensagem da cruz é, na realidade, o mais importante, porque é o que convence, porque é o caminho que Deus escolheu. Tudo isso que a gente falou nos dá uma brecha agora para entrar no segundo tema. Não acabou não, tá? Até agora a gente falou de sabedoria, mas algumas palavras apareceram muitas vezes junto a isso. Soberba, arrogância, e a gente pode citar também alguns sinônimos aqui. Vaidade, orgulho, narcisismo. Algumas dessas palavras possuem algumas diferenças entre si. Claro, não é tudo a mesma coisa, mas essencialmente aqui a gente quer falar da mesma coisa, que é o nosso orgulho. Sim, o nosso orgulho atrapalha. É como eu falei um tempo atrás, o soberbo não pode ver a Deus, porque ele só enxerga a si mesmo. A partir de agora, Paulo nos ajuda a entender nos versículos seguintes, isso é do 26 ao 28, quem Cristo chama para ser verdadeiramente dele. Vamos ler. Verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo inicia o versículo 26 fazendo um convite para nós. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O que ele quer dizer com isso é, olhe para você mesmo. Veja quem foi chamado. Você é salvo, basta olhar para você. E logo em seguida ele indica quem não foi chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Paulo começa a citar aqui a elite grego-romana daquela época, sábios segundo a carne, poderosos, que poderiam ser políticos, militares, e aqueles de nobre nascimento, os ricos, de família importante, o pedigree. Note que entre nós não foram chamados muitos assim, pelo contrário, entre os cristãos existem muitos que não são estudados, que não são letrados, que não são doutores, ou que nem mesmo têm sobrenome importante. Porque o que é valorizado pelo homem não é necessariamente valorizado por Deus. Não é que não possam existir cristãos assim, que possuem riquezas, que são sábios segundo o mundo. Não. Mas Deus quer abater de nós a nossa arrogância. E agora nos últimos 3 que faltam, a partir do verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes. E eu gosto bastante da tradução da NVI aqui, porque ele vai dizer: Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sim, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Não foram escolhidos os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos, porque eles já se sentem completos. Mas o verdadeiro cristão é aquele que é humilde, é aquele que reconhece que é pecador, que reconhece que não pode se salvar sozinho. Deus entra para ser na gente tudo aquilo que a gente não é. Basta ver o mundo atual, como ele é bombardeado pela vaidade, como ele é bombardeado pela soberba. É só você analisar o marketing, a ostentação, a obsessão em vencer na vida, a quantidade de cirurgias plásticas, as muitas bandeiras que exaltam o meu eu. Existe até mesmo arrogância na hora de contar as vaidades. O livro de Eclesiastes nos diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu não quero afirmar aqui que você não deve ter amor próprio. É evidente que se você não tem o mínimo de respeito por você mesmo, isso provavelmente não vai lhe ajudar muito na vida. A grande cilada da história é que hoje em dia a gente vê essas terapias de autoajuda que consistem em viver afirmando para você mesmo como você é demais, como você é independente dos outros. Mentira. Você nunca vai se amar se ninguém perto de você te amou. Eu vou repetir. Você nunca vai se amar se ninguém perto de você verdadeiramente amou você. Você só aprende a se amar se alguém ensinou você a isso. Mas hoje Deus nos traz boas notícias. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não me amo por quem eu sou, mas por quem Cristo me tornou, por quem Cristo me fez. Veja ao longo de toda a Bíblia, Deus chama aqueles que são insignificantes, que não são nada em lugar nenhum. Abraão, Moisés, Davi, todos os discípulos. E o próprio Paulo que escreve essa carta, todos eles eram diferentes antes de conhecer a Cristo. Eles não eram ninguém, mas Cristo tornou eles em algo. O livro de Atos nos diz que ao verem Pedro e João se surpreenderam, porque eram pessoas simples, eram pessoas incultas, mas falavam como homens letrados, porque estavam cheios do Espírito. E isso não foi dado por Deus para revelar o tamanho daquele que recebeu, mas sim daquele que o entregou. O que Deus traz para nós é muito maior que a gente. Eu esqueci de passar esse slide, mas tudo bem. E aqui fica a segunda lição da nossa aula de hoje. Deus chama as coisas humildes do mundo. É o que nos diz os versos 28 e 29. Eu vou reler eles. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu espero que a gente possa levar isso para o ano de 2024, para que ele seja um ano mais sábio, um ano menos centrado em nós mesmos e mais centrado em Cristo. Eu queria só repassar as 2 lições de novo da aula de hoje. Eu tirei sem querer, mas eu vou...
É porque terminou a apresentação. Mas a primeira lição da aula de hoje seria que nós devemos pregar a mensagem da cruz, a loucura da mensagem da cruz. Porque essa é a verdadeira sabedoria, é nisso que consiste a sabedoria. Obrigado. Além de temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, o princípio da sabedoria consiste na loucura da pregação da mensagem da cruz. E a segunda aula... Tirei de novo. E a segunda lição da aula de hoje, guarde isso, é que Deus chama as coisas humildes do mundo. Não se deixe convencer pela soberba, pelo orgulho. Essas coisas tiram a nossa atenção de Deus e colocam a atenção em nós mesmos. E a gente tem que evitar isso.